Bom, pessoal, agora a gente vai falar um pouco sobre os benefícios do INSS, né? O primeiro é o auxílio-doença, né? O auxílio-doença, ele é devido para aquelas pessoas que ficam incapacitadas temporariamente para exercer suas atividades, né? Por exemplo, vamos supor que você corte sua mão e tenha que ficar afastado por 60 dias, né? Sem conseguir exercer suas atividades, né? Vai no médico, pega o laudo, pega o atestado, né? Então, a partir desse momento, e a partir do momento que você tem aquelas 12 contribuições de carência para ter direito ao benefício, você tem que dar entrada lá no INSS, ou pelo site, ou pelo aplicativo, ou ir até uma agência, ou ligar no 35 para, além de dar entrada, agendar uma perícia lá no INSS. E depois que você passar nessa perícia, o médico concordando com o seu médico particular lá, no caso, nesse exemplo que eu dei de você ficar afastado por 60 dias, ele dá o ok e você começa a receber o benefício, né? Uma coisa muito importante, o INSS, ele tem negado muitos benefícios, mesmo a pessoa estando incapacitada ali por algum período, né? Ou que seja com alguma doença que o médico não consegue constatar, ou seja por algum efeito colateral de medicamento ou de algum tratamento. Então, é importante que, apesar do INSS, se o INSS negar esse benefício, que você saiba que você tem o direito de acesso à justiça, né, para recorrer dessa decisão e passar uma nova perícia judicial, né? E uma coisa importante também, nesse período que você fica sem contribuir, por exemplo, 60 dias, né? Esse período que você fica sem trabalhar, portanto, sem contribuir, ele também conta na sua aposentadoria no final. Pessoal, agora a gente vai falar um pouco sobre a aposentadoria por invalidez, né? Que hoje o nome com a reforma da Previdência é a aposentadoria, auxílio por incapacidade permanente. No exemplo do auxílio-doença, eu falei em cortar a mão, né? E ficar por um período ali, 60 dias. Nesse caso, a gente tem que ser um pouco mais extremo. Então, vamos supor que você perca os movimentos das duas mãos, né? Que é a ferramenta de trabalho de vocês, né? Nesse caso, são os mesmos requisitos lá do auxílio-doença. Tem que ter as contribuições, pelo menos 12 contribuições seguidas, né, que é o período de carência, ter os laudos médicos, atestados, cirurgia, enfim, toda a documentação, o máximo de documentação para comprovar realmente que você não pode exercer mais atividade de catador ou catadora. Depois que reunir toda essa documentação, é importante que já dê entrada o mais rápido possível no INSS, marque a perícia, agende lá, né, a perícia, compareça a perícia, para o médico do INSS também constatar essa incapacidade permanente para analisar a questão da aposentadoria por invalidez. Né? É o mesmo caso. Aqui, esse caso, o INSS ele tem negado muitos benefícios, está difícil a aposentadoria por invalidez, tem casos extremos que eles negam. Então é importante que tenham isso em mente, que tenham o direito de recorrer à justiça, né? Ali, no caso, se não tiver um advogado particular, que vá até a Defensoria Pública, ou que vá até na Justiça Federal lá, chama, e não precisa de advogado, chama fazer a atermação, né? O próprio funcionário lá da Justiça Federal faz essa atermação para vocês. Então tem que ficar de olho, né? Com o INSS, a gente sabe que não é fácil, é complicado, mas a gente tem que lutar pelos nossos direitos, né? O salário maternidade ele é devido para que as pessoas, né, que vão ter filhos por parto ou por adoção, ou, por exemplo, que sofrem um aborto espontâneo e não criminoso, né? Para ter direito a esse benefício, aquelas pessoas que são empregadas, né, com carteira assinada não precisam ter a carência, né? Que, diferentemente daquelas pessoas que contribuem como contribuinte individual, que seja pela cooperativa ou seja pela associação, precisam de
ter 10 contribuições seguidas para ter direito a esse benefício. Ou seja, no primeiro caso, com carteira assinada, a pessoa começa a trabalhar hoje, mês que vem fica grávida. Já vai ter direito a esse benefício do salário maternidade. Agora, a pessoa que não tem essas 10 contribuições, que é contribuinte individual, e não tem essas 10 contribuições, se nesse meio dessas que está contribuindo para chegar nas 10 contribuições fica grávida, não tem o direito. Só após essas 10 contribuições que começa o direito da pessoa, né? No caso, por exemplo, pode ficar grávida ou fazer uma adoção. Esse requerimento ele é feito direto no INSS, né? Para as pessoas que vão ter por parto, esse benefício ele tem que ser requerido até 28 dias antes do parto, com atestado médico. Aí tem que dar entrada lá no site do INSS, ou pelo aplicativo, ou ir na agência, ou ligar no 135 para maiores informações. Né? No caso de adoção, depois do termo de adoção, né, apresentar no INSS também e requerer esse benefício. No caso de aborto, né, espontâneo, não criminoso, também com atestado médico depois do fato acontecido. Para no caso de adoção e de parto, o benefício será pago durante 120 dias, ou seja, 4 meses. No caso de aborto, será pago durante 14 dias. Bom, pessoal, agora eu vou falar um pouquinho aqui, de uma forma geral, sobre a pensão por morte, que sofreu muita alteração, então ela ficou bem complexa, né, agora com a reforma da Previdência de 2019, que prejudicou bastante o segurado, né? Mas é bom ter em mente o quê? Quem tem direito à pensão por morte? Que são os dependentes da pessoa que faleceu, né? No caso, a esposa, o marido, ou a companheira, o companheiro, se não for casado ali formalmente, os filhos menores de 21 anos, ou os filhos, ou pais, ou irmãos maiores de 21 anos, desde que sejam totalmente dependentes, né, da renda da pessoa que faleceu. Por exemplo, é inválido, tem alguma doença que não permite ela, digamos, trabalhar e sobreviver, né, por conta própria, mas tudo isso tem que ser comprovado no INSS, né, na hora de requerer o benefício, com documentação certinha, por exemplo, comprovante de endereço, certidão de casamento, vizinhos, né, prova testemunhal, conta conjunta em banco, toda documentação que relaciona uma pessoa com a outra, né? E também sofreram várias alterações, né? O período que recebe, antigamente, independente, né, do período que você estava com a pessoa, você recebia para o resto da sua vida. Agora sofreu algumas alterações, se você é casado até 2 anos, você recebe durante um período, se você é casado acima de 2 anos, você recebe outro período, né? Que demandaria muito tempo para a gente explicar aqui e teria que ser de uma forma bem detalhada. E então ter essa ideia de forma geral e, na dúvida, procurar o INSS lá na agência ou no 135, ou procurar alguma pessoa que já passou por isso, né? É bem interessante. A aposentadoria por idade, né, que também sofreu alteração aí com a reforma de 2019. Antes de 2019, o que era preciso? O homem com 65 anos de idade e 15 anos de contribuição. A mulher com 60 anos de idade e 15 anos de contribuição. Após a reforma, ou seja, quem começar a contribuir após novembro de 2019, vai precisar homem 65 anos de idade e 20 anos de contribuição. Mulheres 62 anos de idade e 15 anos de contribuição. Mas, para aquelas mulheres que começaram a contribuir antes de novembro de 2019, tem uma regra de transição que a partir de 60 anos de idade, tem que ter mais 6 meses. Por exemplo, se você começou a contribuir antes de 2019, esse ano, por exemplo, se completa 15 anos de contribuição, você tem que ter 61 anos de idade. Ano que vem, se você completar 15 anos de contribuição, você terá que ter 61 anos de idade mais 6 meses.
E em 2023, você terá, aí já completa, né, a regra de transição toda, você terá 62 anos de idade e 15 anos de contribuição. E nesse caso também, a aposentadoria por idade, tem algumas exceções, no caso daquelas pessoas que já trabalharam na roça, né, economia ali com a família, produzindo, né, para sustento próprio, ou se trabalhou em alguma fazenda, algum sítio como empregado, tem algumas regras que dá para somar esse período para chegar aí nos 20 anos de contribuição no caso do homem e nos 15 anos de contribuição no caso das mulheres. Então tem essas exceções, né? Também então é bom ficar de olho, procurar o INSS ali, procurar alguém, algum especialista, alguém que já passou por isso, para ter algumas informações. Agora, pessoal, o último tipo de aposentadoria que a gente vai tratar é a aposentadoria por tempo de contribuição, que é a atual aposentadoria por pontos. Né? Essa foi uma das maiores mudanças, né, que prejudicou muito o segurado ou a segurada nessa reforma de 2019. Antigamente, que a pessoa precisava? O homem, 35 anos de contribuição e 65 anos de idade. A mulher, 60 anos de idade e 30 anos de contribuição. Com essa nova regra, o que acontece? A mulher, tanto a mulher quanto o homem, tem que somar tanto a idade quanto a contribuição. Né? E esses pontos começaram a 86 pontos a mulher, 96 pontos o homem, que em 2033 tem que ter, aí vai, de acordo com essa progressão, a mulher terá que ter 100 pontos e o homem 105 pontos. Mas o importante aqui, como tem 3 regras de transições, é uma coisa bem detalhada que não vai dar tempo de explicar, é ter em mente o quê? Que todo o tempo que você trabalhou, que seja como empregado ou como empregada, que seja na zona rural, que seja como autônomo, tudo isso dá para aproveitar, mas tem que fazer uma contagem bem detalhada, caso a caso, né? Então, a orientação aqui de forma geral, o aconselho, né, que eu dou é que se você tem acima de 30 anos de contribuição e uns 60 anos de idade, é bom tanto olhar para a aposentadoria por idade quanto para essa aposentadoria por tempo de contribuição, que é por pontos, e fazer uma contagem, né? Mas é bom também, na hora de escolher o tipo de aposentadoria, que pode ser que mesmo com esse tempo todo de contribuição, a aposentadoria por idade seja mais vantajosa, né? Porque, como eu disse, essa por tempo de contribuição, que é por pontos agora, ela está complicada, que prejudicou muito também na contagem para ver como o salário vai ficar na aposentadoria. Então, aconselho também que procure o INSS, ou entre aí no aplicativo ou no site do INSS, tem aí a opção, né, simulador da aposentadoria, que pense um pouco aí, reúne com a família, com o pessoal conhecido, para ver qual que é o melhor caminho e fazer um planejamento legal para que não haja prejuízo, né? Mais prejuízo além dessa reforma que a gente já teve.